Pai, Mestre Jesus e Maria de Nazaré, gratos estamos, primeiro pela oportunidade de estarmos aqui à noite, e em segundo lugar, gratos estamos pelo dia em que tivemos, pelo dia que pudemos aprender muitas coisas, muito conhecimento hoje adquirido por nós, troca de ideias, troca de valores. Pai, abençoa-nos a todos. Maria, cubra-nos com teu manto sagrado. Mestre Jesus, deixe sempre o caminho aberto para que possamos segui-lo. Agradecemos a presença de nosso convidado, que o dia inteiro passou conosco. Gratidão, Deus, pela vida que nos destes. E mais uma vez, vamos ouvir, pensar e levar para a nossa vida aquilo que vamos aprender. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós já estamos o dia inteiro aqui, conversando com o Dr. Paulo César Frutuoso, nosso convidado. Já vimos anunciando de algum tempo, e agora à noite, então, a nossa última palestra, e aí vem o público que não estava também durante o dia, E a palestra de hoje à noite é Câncer, aspectos históricos, científicos e espiritualistas. Então, nós vamos nos preparar agora, começamos meia hora mais cedo, vai ser 1 hora de palestra hoje, e vamos aprender, como eu disse antes, o máximo possível. Dr. Paulo. Boa noite a todos. Olha, eu não me lembro de ter feito 3 palestras no mesmo dia para o mesmo grupo. Eu acho que é a primeira vez. E eu estou me sentindo muito feliz de estar aqui com todos. E já estou programando a minha própria encarnação aqui, tá bem? Essa vai ser a nossa última apresentação, Câncer, aspectos históricos, científicos e espiritualistas. E antes de nós começarmos, tem um pequeno vídeo sobre a atividade no Lar de Frei Luís. E aí eu peço aos amigos que nos associam, nos assessoram na tecnologia, que, se for possível, coloque esse videozinho sobre o Lar de Frei Luís. Aqueles que estão conosco a primeira vez aqui, eu vou repetir o que eu falei pela manhã, é o Centro Espírita Maior do Rio de Janeiro, 120 mil metros quadrados, com uma atividade social intensa. E lembro sempre que o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica, Frei Luís. Pois não, se for possível, passar o videozinho rápido sobre as atividades do nosso lar. E lembrando que o Frei Luís começou em 1947, 1947. Eu não era nem nascido.
E eu acredito que essas atividades nunca mais terminarão e serão cada vez mais intensas e mais profundas, graças a Deus. O Lar de Frei Luís é o resultado da união dos ideais do seu fundador, Luís da Rocha Lima, e de Frei Luís. Um lugar onde a caridade se faz permanente há mais de 70 anos. Conheça agora os nossos projetos sociais. Para continuar praticando o bem e a caridade, o Lar de Frei Luís precisa de recursos. O seu apoio é fundamental para a continuidade dos diversos projetos sociais que realizamos. Na área da saúde, um dedicado grupo de profissionais, todos voluntários, prestam atendimento ambulatorial gratuito para a população. São enfermeiros, dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, pediatras, ortopedistas, médicos de várias especialidades, atendendo a mais de 1.000 pessoas por mês. Além desse atendimento médico, o Lar de Frei Luís também faz doações de medicamentos, somente com receita médica emitida por qualquer rede de saúde, municipal, estadual ou privada. Para aqueles que necessitam de apoio psicológico, um grupo formado por mais de 40 profissionais voluntários faz o acompanhamento e a supervisão psicológica individual, familiar e de grupo para pessoas que buscam equilíbrio e suporte emocional. A Casa de Felipe é um espaço reservado para a longa permanência de idosos. Hoje são acolhidos 28 idosos de ambos os sexos, com idade igual ou acima de 60 anos, em situação de vulnerabilidade social. Nossos idosos encontram no Lar de Frei Luís o verdadeiro amor de uma família. Para atender as nossas crianças, funcionários e voluntários, o Lar de Frei Luís conta com refeitório e cozinha supervisionados por nutricionistas, onde são servidas mais de 2.300 refeições diariamente. Com foco nas ações sociais, distribuímos sempre na última terça-feira do mês as sacolas de Maria da Paz. Uma cesta básica para pessoas carentes ou sem recursos, vindas de comunidades e que dependem desta cesta para a subsistência. A sua doação é fundamental para a continuidade desse trabalho. Já na primeira terça-feira do mês, distribuímos a sacola de Maria da Luz, que leva itens do enxoval para bebês e produtos para gestantes sem recursos. As futuras mamães não ganham apenas a sacola. Recebem também orientação jurídica sobre pensão, direitos e deveres dos pais, dos avós, e também orientações sobre as fases do período da gestação. Porque é liberado o Bolsa Família, mas há um acréscimo do valor do Bolsa Família por a mulher estar gestante. De forma voluntária, uma equipe de costureiras realiza com muita criatividade e carinho o trabalho de confecção de roupas e diversas peças do enxoval de bebês para as grávidas atendidas no projeto Maria da Luz.
As contribuições que recebemos mantêm mais de 250 crianças matriculadas em período integral, recebendo 5 refeições diárias, alfabetização, lazer e carinho. Esse mesmo projeto social contempla ainda aproximadamente 240 crianças e adolescentes de comunidades próximas e também os alunos de escolas públicas da região, que recebem reforço escolar, alimentação, atividades culturais, cívicas, esportivas e de lazer. O Grupo Meimei oferece apoio pedagógico e proporciona a inclusão social de pessoas com necessidades especiais. Em horário integral, nossas crianças desenvolvem um trabalho que valoriza o convívio e estimula a socialização. A milenar terapia da acupuntura também está presente nos serviços oferecidos no Lar de Frei Luís, promovendo o tratamento de dores, desequilíbrios energéticos e de diversas doenças sistêmicas. A cromoterapia, tratamento alternativo associado às práticas esotéricas, promove a cura de algumas doenças, estabelecendo equilíbrio e harmonia entre o corpo, mente e emoções. O Bosque Maria de Nazaré ganhou um novo paisagismo, dando mais comodidade aos que usam esse espaço para leitura ou meditação, em plena conexão com a natureza. As escadas de acesso foram refeitas e um novo sistema de som foi instalado, permitindo que as palestras sejam ouvidas com maior clareza. A editora do Lar de Frei Luís está revitalizada com novas publicações de jovens e consagrados autores. Com sua ajuda, vamos construir também uma nova biblioteca para a comunidade e frequentadores. Para manter tantos projetos sociais e atividades em funcionamento, precisamos gerar receitas. A venda obtida com produtos do bazar, boutique e antiquário são de extrema importância para a manutenção do Lar de Frei Luís. Por isso, estamos sempre aperfeiçoando o sistema de captação e triagem das doações. Você assistiu uma boa parte dos projetos sociais que desenvolvemos aqui no Lar de Frei Luís. Para realizá-los plenamente, temos um custo mensal muito elevado e por isso precisamos de toda a ajuda, de muita ajuda. Por favor, divulgue o nosso vídeo, indique-nos para empresas e para empresários que possam contribuir financeiramente ou com doações de produtos para seguirmos com esta obra grandiosa. Contamos com vocês. Muito obrigado. Transformar o sonho da caridade em realidade é a verdadeira obra de beneficência. Ajude a ecoar o trabalho do Lar de Frei Luís. Acesse o nosso site e nossas redes sociais e conheça mais sobre os nossos projetos. Faça a sua doação. Divulgue. Participe. Apenas uma ressalva, nós fizemos esse pequeno vídeo para apresentação das nossas atividades, mas a atividade social também é exercida pelo Lar de Nazaré, Maria de Nazaré. Então, claro que a preferência, a prioridade na ajuda é com a atividade social que aqui também é exercida. Bem, a nossa terceira apresentação dessa data vai se referir à doença câncer, que é a doença que eu, como cirurgião oncológico, mais trato na minha vida profissional. E então, do grupo de livros que nós já produzimos, escrevemos, esse é o motivo da atual apresentação. Câncer, aspectos históricos, científicos e espiritualistas. 3 personalidades influenciaram
profundamente a minha atividade como cirurgião nessa estrada. Frei Luís, já bastante ressaltado aqui desde a primeira apresentação, Mário Cresce, o pai da cancerologia no nosso país, e Frederic von Stein, a entidade médica também de origem alemã, que foi resgatado, pois atuou como cirurgião do exército nazista durante a Segunda Guerra Mundial, pelo amor de Frei Luís, que também era alemão. Essas são as três entidades que mais me auxiliaram no meu trabalho com os cancerosos. Curiosamente, Frei Luís é alemão, Frederic alemão e Mário Cresce, filhos de alemães. Então acho que tem alguma vertente aí de planejamento em torno dessa história. Todos de origem alemã. Bem, eu sempre começo a minha apresentação diante de plateias espiritualizadas com o paradoxo de Epicuro, um filósofo da Grécia Antiga, entre 341 e 271 a 270 a.C. A frase dele é simbólica, objetiva, direta. Se existe um ser infinitamente perfeito em tudo, infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio, onipresente, onipotente, onisciente, por que o mal existe? Por que o mal existe? Por que o sofrimento existe? Por que o câncer assola a humanidade? Então, eu começo sempre a minha apresentação com essa reflexão, com esse paradoxo de Epicuro. Na parte histórica, nós colocamos aqui o símbolo do câncer, que todos nós sabemos é um caranguejo, porque os pesquisadores antigos perceberam que, a partir da infiltração do foco principal, uma série de infiltrações se prolongavam ao longo do tumor e compararam esses prolongamentos às patas do caranguejo. Então aqui estaria o foco principal da doença, aqui estaria o foco principal da doença e aqui os seus prolongamentos, não metastáticos, mas conectados direto com o foco principal tumoral. Bom, e aí começa o mistério. Essa doença começa em uma única célula. Uma única célula. E nós somos compostos por trilhões de células. De acordo com a nossa massa física, podemos atingir inclusive a 100 trilhões de células. Se essa doença começa em uma única, a probabilidade de todos termos essa doença é imensa. Toda a humanidade deveria contrair, então, em decorrência da imensa probabilidade de surgimento do câncer. Porém, não é toda a humanidade que contrai, somente 40%. Se não é toda a humanidade que contrai diante de tantas probabilidades, por que se explica que somente 40% da humanidade contrai a enfermidade? Diante, evidentemente, da parte científica, nós tocamos de maneira bem sucinta, bem básica, o porquê. Não é qualquer célula que sofre a transformação maligna, e sim as chamadas células tronco adultas, presentes em todos os órgãos e em todos os tecidos. E utilizamos aqui, para que fique bem compreendido o que nós estamos falando, o tecido da medula óssea. Nós vamos aqui, então, remover uma célula tronco da medula óssea e ver o que acontece. A partir da célula tronco, todas as células do nosso sangue periférico se derivam. Se nós fizermos um exame de sangue, colhermos sangue da nossa veia do braço, o que os laboratoristas pesquisarão são essas células aqui, da periferia, todas originárias da célula tronco adulta da medula óssea, que começa com uma divisão em duas. Mas existe um detalhe aqui que não pode passar desapercebido. Somente uma das duas células tronco adultas continua na diferenciação para as células do sangue periférico.
enquanto a segunda retorna e continua sendo uma célula tronco adulta. Por que ela, então, tem maior probabilidade de sofrer transformação? Porque tem uma longevidade, dura muito tempo, e pode, então, acumular as mutações, que se acumulam, as mutações genéticas, o câncer é uma doença genética, e, então, sofre a transformação. Segunda propriedade que essas células têm, que facilita a transformação maligna: grande poder de divisão celular. Estima-se que para cada célula adulta, 25 mil a 100 mil daquele tecido ou daquele órgão não são adultas. Por isso, a probabilidade da doença, então, se desenvolver gira em torno de 40% e não de 100%. Bem, curiosamente, os tecidos malignos também têm célula do tronco. Então, nós, como médicos, sejam cirurgiões, oncologistas clínicos, radioterapeutas, se não eliminarmos todas as células tronco tumorais, não conseguiremos curar o doente. Bem, outra coisa, se nós conseguíssemos diagnosticar todos os tumores malignos nas suas fases iniciais, curaríamos todos os pacientes. Porém, em determinado momento, eles começam a produzir substâncias químicas que estimulam o crescimento de vasos sanguíneos na sua direção, e quando esses tumores mínimos são alcançados por essa rede sanguínea, a velocidade de disseminação se estende e as estradas para que todos os outros locais do organismo sejam alcançados estão abertos, porque as células se migram pelos vasos sanguíneos e também pelos vasos linfáticos. O que mata um paciente com câncer não é a localização inicial do tumor, e sim a sua disseminação metastática. A paciente não morre porque tem um câncer de mama, morre porque tem uma metástase cerebral, outra no fígado, outra no pulmão, outra nos ossos, assim por diante. Então, se nós conseguirmos detectar a fase inicial, curaríamos todos os pacientes. As senhoras que aqui estão, por favor, a partir dos 40 anos, realizem uma mastografia. Não é mamografia? Eu falo, mamografia é um termo equivocado. Mastografia todo ano. Porque se surgir alguma lesão na mama, e 10% das mulheres têm câncer de mama, ela será detectada nas suas fases iniciais e nós conseguiremos remover a lesão conservando a mama. Então, por favor, lembrem disso. Bem, uma série de atividades, de usos, de hábitos, pode também levar ao aparecimento da doença. O tabagismo é uma das principais. Indivíduos com pele clara, isso acontece aqui. Nós somos de descendência alemã, então a nossa pele é muito clara. Então, por favor, cuidado com as radiações solares em excesso. Protetor solar, por favor, as minhas amiguinhas queridas que aqui estão. As senhoras e as jovens. E os homens também. Evidentemente, a utilização excessiva de álcool pode levar a determinadas tumorações malignas, como, por exemplo, no fígado e no pâncreas. E uma coisa que eu já toquei hoje, a carne vermelha, a carne dos nossos irmãos menores, ricas numa substância química chamada radicais livres de oxigênio, que afetam o ADN das nossas células e aumenta a probabilidade de desenvolvermos tumores no estômago, no esôfago, no intestino e em outras áreas. Tendemos a nos afastar cada vez mais da ingestão de carne. A única carne que eu ainda como é a carne de peixe. Bem, outros fatores poderiam ser aqui alegados, como, por exemplo, a diabetes. Vejam o que aconteceria se nós eliminássemos, por exemplo, o tabagismo da face da Terra. Nós diminuiríamos em quase 90% o aparecimento de tumores malignos na árvore respiratória. Porque existe uma partícula no tabaco queimado denominado 3,4-benzopireno, que é uma das mais potentes partículas cancerígenas que a ciência conhece. Então, é isso que o tabagista está botando para dentro de si. Então, aumenta a probabilidade de câncer da boca, de câncer da laringe, de câncer da árvore brônquica, do pulmão. Como essas partículas são eliminadas pela urina, aumenta a probabilidade de câncer de bexiga, de câncer de rim. Como são deglutidas, aumenta a probabilidade de câncer de esôfago, do estômago e assim por diante. Eu hoje considero o tabagista um suicida diante das leis divinas, porque aquilo está escrito no maço de cigarro. Olha, isso mata. E nós fazemos uso daquilo. E aí temos um problema, porque você começa pela imitação. O tabagista começa pela imitação.
Da imitação passa por hábito. Do hábito passa para o vício. E do vício passa para a toxicomania nicotínica. A nicotina impregna o sistema nervoso central do paciente e ele fica dependente da nicotina. Né? Bem, e aí começa a nossa parte, a nossa vertente espiritualista da doença. Essa imagem me foi entregue em 1983. Eu sempre fui um pouco assim, desequilibrado em relação a essa doença. E quando eu vi a quantidade de pacientes que chegavam, portadores da doença causadas, por exemplo, pelo tabaco, no hospital, resolvi montar uma aula tentando alertar o tabagista. E saía com, veja só, hein? Saía com projetor de slide, acho que a garotada aqui não sabe o que é isso, um projetor de slide embaixo do braço, até em presídio eu fui dar aula, tentando alertar. Eu sou um pouquinho desequilibrado nessa área, né? Vou dar aula até em presídio para tentando alertar aqueles que estão se entregando ao hábito de fumar. E aí um amigo meu, médico, chegou perto de mim e falou assim: Paulo César, por que você não apresenta essa imagem nas tuas apresentações? Eu olhei, não é possível. Ele falou: é isso mesmo que você está vendo? Talvez alguém já tenha notado alguma coisa estranha aí. Esse indivíduo foi envolvido no escândalo em 1983. O jornal O Globo foi lá e cobriu o evento. E fizeram uma fotografia dele no momento em que ele estava fumando. E essa reportagem saiu no jornal. Essa reportagem não tinha nada a ver com câncer, não tinha nada a ver com saúde, não tinha nada a ver com tabagismo. Mas, curiosamente, impressionantemente, uma estranha figura se desenha na fumaça do cigarro. Talvez um pescoço, talvez uma bocarra aberta, 2 dentes incisivos, um nariz com asa do nariz e tudo, um olho, uma grossa sobrancelha, uma basta cabeleira e um... Please remember to remove the USB receiver when the presenter is no longer in use. Quem falou? Foi ele que falou? Nunca aconteceu isso comigo. Olha, vamos ser bastante assim claros. A interpretação é livre para qualquer um, certo? Se essa fotografia fosse feita alguns segundos antes ou alguns segundos depois, nada apareceria. Se essa fotografia fosse feita alguns segundos antes ou depois, nada apareceria. Então eu vou colocar aqueles que nos honram com a presença, a minha colocação pessoal. Eu acho que esse indivíduo era um médium de efeitos físicos. E as moléculas de ectoplasma dele se desprenderam e moldaram a silhueta de um espírito obsessor que o acompanhava. E a fumaça seguiu o mesmo caminho, formando a imagem que todos estamos vendo. Pela interpretação espiritualista, pela interpretação espírita, isso tem uma explicação. Eu, quando passar para o outro lado da vida, para o universo paralelo para onde eu vou, quando eu atravessar o fenômeno natural da morte, eu lá não vou ter nicotina, eu lá não vou ter ópio, eu não vou ter crack, eu não vou ter álcool, eu não vou ter todas essas drogas estupefacientes que nós sabemos que corroem, que permeiam a nossa humanidade. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou me aproximar dos meus irmãos encarnados, principalmente dos jovens, e vou intuí-los. Entra, experimenta, usa, e talvez eles ingressem na mesma estrada equivocada que eu ingressei. E quando fazem uso dessas drogas estupefacientes, fluidos deletérios, barônticos, nocivos, deles se desprendem e eu absorvo, diminuindo assim o desespero em que eu me encontro no outro plano de existência, aonde não tenho as substâncias químicas das quais eu me tornei dependente químico.
Estão entendendo? Mais uma vez, repito a frase que estou dizendo desde que eu cheguei aqui de manhã. A importância de nós estarmos aqui. E se eu tiver algum conhecido, talvez algum parente, que esteja ingressando nessa situação? Lá no Lar de Frei Luiz, a cada quinta-feira é feita uma reunião para a dependência. As reuniões para a dependência ficam mais lotadas do que as reuniões públicas, onde deduz-se facilmente que quase todas as famílias apresentam esse problema no seu seio. Certo? Então, existem outras causas que ultrapassam as causas físicas para a doença. Bem, se você for analisar uma base científica dessa doença, eu procuro compará-la a uma trípode. Trípode é um banco com 3 pernas. Se tiver 2 pernas, o banco cai. Se tiver uma perna, o banco cai. Se tiver ou não se tiver nenhuma, nem banco é. Primeira perna do nosso banco, os chamados proto-oncogênese. Está ali em cima, à esquerda. Proto-oncogênese. Quando esses genes funcionam normalmente, eles são chamados proto-oncogênese. Quando eles começam a funcionar errado, são chamados oncogênese. Esses genes têm uma grande atividade nas senhoras e nas jovens que aqui estão. Quando engravidaram, porque esses genes estimulam a proliferação celular. De quem? Do feto. E nós podemos comparar a velocidade de crescimento de um feto com a velocidade de crescimento de um tumor. Está funcionando corretamente? Proto-oncogênese. Sofreu mutações, começa a funcionar errado, oncogênese. Aí está o primeiro pé do meu banco. Mas nós nascemos, crescemos, os proto-oncogêneses continuam funcionando em nós, estimulando a proliferação celular, até que, em determinado momento, um outro grupo de genes entram, os chamados repressores, e nós começamos a parar de crescer. Então, para que eu tenha um câncer, eu preciso de um proto-oncogênese mutado, transformado em um oncogênese funcionante, e um gene repressor desativado. Senão, digamos em biologia, o fenótipo tumoral não vai se manifestar. Mas existe o terceiro pé, senão o banco cai. O nosso sistema imunológico. Calma com que ouvirão. Calma. Todos nós temos células cancerosas circulantes. Calma. Mas o nosso sistema imunológico as detecta e as elimina. E esse sistema imunológico pode ser sensível até mesmo a um trauma psíquico. Daí nós temos que tomar muito cuidado da forma como tratamos as pessoas, o nosso semelhante, porque nós podemos causar um trauma psíquico, principalmente a entes queridos, e que pode promover uma depressão do nosso sistema imunológico. Certo? Então aí está a trípode que se baseia essa doença. Mas por quê? Fetos, crianças, indivíduos cuidadosos com seu corpo físico também contraem o câncer. Entramos novamente no paradoxo de Epicuro. Se eu tomo cuidado com aquilo que eu como, se eu não sou tabagista, que eu não faço uso excessivo de álcool, se eu não uso outras drogas estupefacientes, eu tenho cuidado com aquilo que como. Por que eu posso desenvolver então a doença? Entramos novamente no paradoxo. Por que, se existe um ser infinitamente perfeito em tudo, isso acontece? Novamente, estamos naquela encruzilhada que eu mostrei de manhã, entre a religião e a ciência. O canceroso para a ciência é um azarado. Ele teve o azar de uma dos seus trilhões de células se desenvolver, se formar um conjunto de mutações que levaram à transformação maligna. E, amigões, amigos queridos, familiares, amados, se esse tumor se desenvolve ainda no ventre materno, aonde está Deus? Estava distraído? Estava passeando? Estava dormindo? Então, mais uma vez, lembro o que eu falei aqui durante o dia, o porquê de classes eruditas se afastarem dos templos.
Nós precisamos de respostas lógicas, nós precisamos de respostas racionais. Se nós não temos, nós nos afastamos. Então, seja o que Deus quiser. Tudo é fatalidade. Bem, aí está o Frederic von Stein, aí está o Gilberto Arruda, o médium de efeitos físicos, através de quem o Frederic se manifestava durante 60 anos no lar de Frei Luís, e, me permitam, colocar uma pergunta que eu fiz ao Frederic. Isso está colocado no livro A Medicina Mediúnica do Futuro, que foi o tema que nós abordamos no início do nosso dia de hoje. Frederic, como que é relacionar a existência de Deus com as doenças da infância? Por que eu fiz essa pergunta a ele? Porque lá no Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde eu trabalho como cirurgião oncológico, nós estávamos com um paciente com uma tumoração maligna no pescoço, do tamanho da cabeça do paciente. Uma tumoração maligna do pescoço, do tamanho da cabeça do paciente. Comprimindo a traqueia, o paciente não conseguia respirar, fizemos uma traqueostomia, o paciente sobreviveu durante algumas semanas, depois desencarnou. Idade do paciente, 6 meses. E quando nós fizemos a tomografia da mãe, a tumoração já estava presente no feto. Esse era o quadro que nós enfrentamos. Vamos ver qual é a resposta do Frederic. Entenda, Paulo César, os tumores como aspiradores das impurezas do espírito, e tudo se esclarecerá. Mas se a criança nem nasceu, como é que as impurezas foram parar lá? Foi a mãe que transmitiu as impurezas para ela? Só falta aquilo que todos nós sabemos, a resposta exata. O que aconteceu em vidas passadas? O que eu fiz em vidas passadas? Eu causei o sofrimento do meu semelhante, talvez de muitos semelhantes. Nós estamos aqui numa situação que eu posso colocar até como exemplo. Eu encaminhei para uma guerra desnecessária, até agora, aproximadamente 15 mil jovens russos que desencarnaram. 15 mil jovens russos já desencarnaram em decorrência de uma guerra desnecessária. Esse é o mundo que nós habitamos. E aquele que encaminhou todos a essa morte, se benze, se coloca como cristão, entra numa igreja com uma vela acesa e ora. Estão percebendo? Bem, então, lembro o que eu falei durante a apresentação da Medicina Mediúnica do Futuro, como é importante e será para os médicos a compreensão de uma série de uma quantidade enorme de doenças que nós tratamos como efeitos, porque nós não sabemos a causa. Bem, então, me parece que a resposta está aqui. A lei imutável, universal ou multiuniversal, porque existem múltiplos universos que se interpenetram pelos outros, não tem saída. Levei o sofrimento ao próximo, plantei o que eu quero, vou colher. Ou vou colher nessa vida, ou vou colher na próxima. Então, essa doença tem duas vertentes principais. Fiz uso de hábitos que levaram ao surgimento da doença nessa encarnação. Ou coloquei impurezas no meu perispírito, deformações do meu envoltório perispiritual em vidas passadas. Acabou. Não tem saída. É uma lei matemática. Eu planto o que eu quiser, mas vou ser obrigado a colher aquilo que eu plantei. Novamente lembro que essas impurezas se alocam no envoltório perispiritual, ou campo morfogenético, e são dali que surgem as alterações no ADN que levam às mutações causadoras da doença. E quando essa doença acomete vários membros
da mesma família. É o que acontece com esse chamado câncer gástrico hereditário, que responde somente por 3% do câncer do estômago. Foi uma doença descrita em 1964 em 3 famílias do povo maori nativo da Nova Zelândia. Primeira vez que eu me deparei com isso, foi um paciente com 39 anos, que estava com um tumor desse tipo. Já tinha feito uma endoscopia com biópsia e eu estava procurando já o local para operá-lo, e sempre levo comigo um patologista para que examine as bordas da peça que eu vou tirar, para me ter certeza que a lesão foi completamente removida. E eu não estava encontrando, mas encontrei um horário no domingo. Bom, cadê o patologista para ir comigo? E aí tinha uma patologista, faz o seguinte, manda para mim o laudo dessa biópsia, que eu vou com você domingo. E aí mandei. Ela ligou para mim mais tarde, olha, eu vou com você domingo com uma razão, que você remova o estômago inteiro desse paciente. Olha, não tem necessidade de remoção inteira do doente, do estômago, porque o tumor está bem lá para frente, lá perto do duodeno, entendeu? Então, acho que dá para a gente conservar pelo menos 1/3 do estômago. Paulo César, esse paciente pode ter um câncer de estômago hereditário. E o câncer hereditário, ele se manifesta em vários pontos do estômago ao mesmo tempo. Se você deixar parte do estômago, você vai deixar doença. E pela primeira vez eu me deparei com essa doença, o câncer de estômago hereditário. Característica principal, mutação de um único gene, CDH1, que foi identificado em 1998. Não vou entrar muito na profundidade da ciência, não, para não confundir. Idade média de diagnóstico, 38 anos. Porém, essa doença foi diagnosticada até em crianças de 16 anos. Quando é que você levanta essa probabilidade? Pelo tipo histológico, por mais de um caso na mesma família, não é? Com idade menor do que 40 anos, e mais 2 ou 3 fatores histológicos, biológicos, que levam à suspeição. Aí está o que esse pesquisador percebeu. Perry Guilford, em 1998. Olha o que ele encontrou. 25 membros da mesma família morreram com câncer gástrico hereditário ao longo de 30 anos. Por quê? Por quê? Olha novamente o paradoxo de Epicuro, espetando, me esfaqueando, principalmente se eu tenho conhecimento da imortalidade, da existência de um ser infinitamente perfeito em tudo, embora eu não o compreenda, só sei que ele existe. Então, uma dúvida poderia subvir a mim. Será que haveria algum processo kármico, familiar, coletivo relacionado com câncer gástrico hereditário? 25 membros da mesma família morrendo da mesma doença ao longo de 30 anos? Bom, eu falei aqui também durante o dia que isso de vez em quando acontece comigo. As coisas vêm na minha cabeça e aí, do nada, a resposta surge. Ou uma probabilidade de resposta. Estava estudando essa matéria, estava preparando uma aula para dar para alunos de medicina. Bom, e aí, evidentemente, eu sou assolado pelas reflexões espiritualistas e deixa eu descansar um pouco. Vou ligar a televisão, refrescar um pouco a cabeça, uma doença danada. Bem, vou e ligo a televisão. Os senhores podem achar que seja uma coincidência. Coincidência acaso eu já tirei do meu vocabulário há muito tempo. Ligo a televisão. Olha o que aparece. Anúncio de um filme, O Poderoso Chefão, são 3 episódios, aonde são tratada o quê? A tal máfia familiar italiana, aonde esse comportamento equivocado é transmitido de bisavô para avô, de avô para pai, de pai para filho, de filho para neto. Meu Deus, será que eu estou diante de uma probabilidade de um karma coletivo familiar? Será que é isso que os médicos, os que me acompanham na minha missão como cirurgião, estão querendo me dizer? Deixa eu pegar o telefone. Ligo para 2 colegas médiums, um deles médico. Colega, eu estou
montando uma aula assim, estou escrevendo um livro assim, chamado Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas, e isso aconteceu agora comigo. Será que vocês podem, de acordo com a sua sensibilidade mediúnica, me dar alguma informação, algum esclarecimento? Será que eu estou no caminho certo ou não? Passam alguns minutos, ou alguns dias, parece que foi no dia seguinte, ou mais 2 dias depois, os dois ligaram para mim. E um não sabia que eu tinha falado com o outro, e o outro não sabia que eu tinha falado com o primeiro. Paulo César, siga em frente, é isso mesmo, você está diante de um karma coletivo familiar. Um karma coletivo familiar. Frederic, os médicos do futuro poderão eliminar tumores com seus ultrassentidos mediúnicos e suas energias físicas e extrafísicas, é que como você fez com a válvula cardíaca defeituosa de um professor médico meu, o caso que eu descrevi aqui à tarde. Uma válvula mitral defeituosa que foi desintegrada, desmaterializada por entidades médicas no lar de Frei Luís, e à medida, em questão de minutos, que ela ia sendo desmaterializada, eles iam materializando uma prótese de ectoplasma no local, com sangramento e com extração da peça cirúrgica, que eu pessoalmente mandei examinar, e 2 patologistas concluíram que era tecido cardíaco, sim. Que médico viu isso acontecer? Onde é que eu vou parar? É isso que eu vou fazer no futuro como médico médium? Com a minha visão por transparência, com a minha visão microscópica, ultramicroscópica? Com controle inteligente, controlado das imensas energias físicas e extrafísicas existentes em mim? Sem falar nas energias que ainda estão desconhecidas até pelos simpósios, não é? Pelos compêndios espiritualistas? É isso que está me aguardando como médico do futuro? Sim, poderão, e muito mais. E, repito, a imagem que eu apresentei aqui à tarde. Como esses espíritos conseguem teletransportar objetos? Os átomos do objeto são desmaterializados, transportados pelo espaço e rematerializados onde querem. Aqueles que não estão aqui, não estiveram aqui à tarde, conversem com os amigos que aqui estão, que estiveram. Agora, antes de conversar com eles, tome um calmante para vocês ouvirem o que eles vão te contar. Em relação a um relógio meu que desapareceu e foi recuperado através de energias mediúnicas controladamente manipuladas. Entro na escala de Kardashev e Galantai. Também toquei nesse assunto. 1, 2, 3, 4. Os nossos cientistas acreditam na existência de múltiplas civilizações universais. Tanto acreditam que já as classificam de acordo com a utilização inteligente de energia. 1, toda a energia do planeta. No nosso caso, vulcões, terremotos, ventos solares, etc. 2, toda a energia da estrela mais próxima, do nosso caso, o Sol. 3, toda a energia das estrelas da galáxia onde está o seu planeta. No nosso caso, talvez 600 bilhões de estrelas. 4, a energia escura que permeia todo o universo. Quem está dizendo isso não são os grupos religiosos, quem está dizendo isso são os cientistas. E a história não passa por aí, não para por aí, e chegam ao grupo 5 e ao grupo 6. Grupo 5, sabem como utilizar de forma inteligente energias de universos paralelos ao nosso. Entraria aí as energias ectoplasmáticas? E por incrível que pareça, ainda acreditam na existência de civilizações do grupo 6 que atingiram tamanha evolução em ciência e tecnologia. Claro que eles não falam em sabedoria e amor, eles falam em evolução científica e tecnológica, que sabem como construir um universo inteiro. Nesse raciocínio, o nosso universo, que existe há 13 bilhões e 700 milhões de anos, a partir de um átomo único, teria sido criado em um laboratório. Onde vai parar isso? É isso que nos aguarda na noite dos tempos, daqui a bilhões ou trilhões de anos? Essas conclusões que eu falo e que chamam a atenção de muitos, principalmente de colegas médicos, com a firmeza com que eu coloco, como se eu tivesse absoluta certeza, está baseado em quê? Nos fenômenos de teletransporte e materialização de espírito que eu acompanhei durante 40 anos, conversando com médicos que já morreram. Eu não tenho mais como voltar.
Então, eu acredito que tudo isso, sim, aconteça. Claro que é uma posição pessoal. Bem, como é que eu vou chegar dentro de um congresso de medicina na atualidade e colocar que, além dos hábitos equivocados, da ingestão de carne vermelha, do tabagismo, do álcool, da obesidade, do diabetes, existem outras causas também para o câncer? Eu vou ter coragem de colocar isso num congresso médico? Olha, colegas, egoísmo, cobiça, vaidade, orgulho, ciúmes, despeito, prepotência, desespero, tudo isso também causa câncer. E causa. Essas colocações foram feitas por quem? André Luiz. Como é que eu vou deixar de acreditar no que ele me diz? Um médium, Francisco Cândido Xavier, com mais de 500 livros psicografados, mais de 500 livros. Eu estou há décadas escrevendo, escrevi 8, ele escreveu mais de 500. E ele mesmo confessa, não sou eu que escrevo, eu sou simplesmente uma ferramenta, não é? Bem, por que isso pode também causar o câncer, ou colaborar com o aparecimento do câncer? Porque tudo isso gera tensão psíquica, disfunção celular e depressão imunológica. O que é depressão imunológica? O terceiro pé do meu banco trípode, senão ele cairia. Insisto, tudo isso será comprovado no futuro pela ciência. Tudo isso será discutido nos congressos médicos, nos seminários, nas sessões clínicas, nas escolas de medicina, pelos professores das escolas do futuro, que serão profundos conhecedores da mediunidade, da genética da mediunidade. Teve uma colega médica aqui pela manhã que disse que tinha visto alguma luminosidade em cima de mim. Ela está por aí? Infelizmente não, sem problema. Ah, está lá. Muito obrigado pela sua presença. Eu toquei nesse assunto contigo. E também com a mãe e 2 filhas que estavam fazendo um lanchezinho comigo lá embaixo. Aqui. Eu toquei no assunto. Pedi até para vocês ficarem sentados na primeira fileira. A primeira fileira era lá. Vocês estão vendo a minha neta, Isabela. Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses de gravidez, ela foi picada pelo mosquito da Zika. E a minha neta nasceu com microcefalia. A criança hoje está com 6 anos de idade. Ela não fala, ela não senta, ela não anda e ela não come. Está com uma sonda no estômago para que não morra de fome. 3 ou 4 ou 5 vezes já foi parar no CTI porque não deglute e às vezes a saliva vai para o pulmão e ela desenvolve uma pneumonia por aspiração. É impressionante a precisão dessa doença que já acometeu mais de 3.000 crianças. A precisão é impressionante. Ela lança a mão de 3 ou 4 seres vivos. Vírus, inseto, gestante e feto. O vírus entra no mosquito, o mosquito pega a gestante, corre pela corrente sanguínea, atravessa a placenta e entra no feto. Entre bilhões de células, ele vai exatamente na célula-tronco neuronal da criança, absorve energia e a célula-tronco neuronal não produz todos os neurônios que a criança precisa. É de uma precisão impressionante. Mais uma vez saliento, um dos motivos que afastam as classes eruditas dos templos. Mas essa moeda tem uma outra face, que só o Espiritismo pode me explicar. Pesquisadores da USP pensaram o seguinte: se esse vírus acomete célula-tronco neuronal de fetos, o que aconteceria se nós injetássemos esse vírus em tumores malignos que acometem cérebro de crianças? Bem, pegaram esses tumores e implantaram no cérebro de ratos. O tumor cresceu, se desenvolveu, deu metástases ósseas no animal.
com metástases ósseas disseminadas, injetaram o vírus nos ratos. Tudo que é verde são neurônios. Tudo que é azul são células tumorais. Tudo que é vermelho é o vírus da Zika. O vírus da Zika atacou todas as células cancerosas e não atacou nenhuma célula sã. Tudo que é colorido é câncer. O tumor está no cérebro dos ratos, metástase na coluna, e agora vamos injetar o vírus no animal. 1, 2, 3, 4. As células todas foram eliminadas. Estamos aguardando ansiosamente os resultados dos seres humanos. As pesquisas foram suspensas por causa da pandemia do Covid. Será que o mesmo vírus que causou a microcefalia da minha neta está trazendo uma solução para um terrível problema para os nossos neurocirurgiões infantis? Porque essas crianças precisam ter um astrocitoma infantil, por exemplo, tem que ter o crânio aberto, tenta-se tirar o tumor do cérebro, faz-se quimio e radioterapia e a maioria das crianças morre. O mesmo vírus que causou a microcefalia da minha neta está trazendo uma solução para um terrível problema para os nossos cirurgiões? Bem, graças a Deus, a menina, ou esse espírito, está na minha família. Graças a Deus. Curiosamente, eu tenho um filho que tem alguns dotes mediúnicos. Inclusive, quando era na adolescência, quando a mediunidade mais se aflora, fez algumas talvez, demonstrações de mediunidade de efeitos físicos. Alguns dias atrás ele sofreu um desdobramento. Sofreu não, o seu espírito se desdobrou, se afastou sob consciência do seu corpo físico. E encontrou com outros espíritos que colocaram o dedo na cara dele e disse o seguinte: olha, essa tua filha não tem direito ao conforto que ela está recebendo de vocês, não. O que aconteceu em vidas passadas? A criança nem nasceu. Então estão percebendo a importância das informações trazidas pelo espiritismo kardecista cristão? Poderão os médicos médiuns do futuro perceber as causas kármicas das doenças como câncer em seus pacientes? Coloquei ali o nome, Paulo Dória Medina. Paulo Dória Medina foi uma criança que veio para cá da Bolívia. Mais uma vez, eu tenho algumas perturbações, né? E no hospital que eu trabalhava, eu estava recém-formado de câncer, ele veio da Bolívia para fazer um tratamento com radioterapia de um tumor no terceiro ventrículo. O tumor do terceiro ventrículo, talvez temos médicos aqui, é uma área muito difícil de ser alcançada pelos neurocirurgiões. Então você faz radioterapia. E a criança começou com 7 ou 8 anos de idade, não tinha enfermaria pediátrica no hospital, começou a ter visões. E me informaram. Eu procurei a direção do hospital e pedi autorização para levar a criança para minha casa. Meio perturbado. Bom, mas ele levava a criança para fazer radioterapia e voltava para minha casa. Ficou comigo uns 30 ou 40 dias, até que a família veio buscá-la. E o meu pai desencarnou em 2017 com 93 anos de idade, era o principal médium vidente do lar de Frei Luís durante 50 anos. E curiosamente a criança se atraiu carinhosamente ao meu pai. Só conseguia dormir abraçada no pescoço do meu pai. Eu estava estudando, quase de noite para madrugada, e já sabia que a criança estava dormindo, lá com meu pai e com a minha mãe. E o meu pai, então, veio até onde eu estava, um pouco branco, com sudorese, e falou assim: olha, eu tive uma evidência com essa criança, Paulo Dória Medina. Você quer saber por que ele está com tumor no terceiro ventrículo? Um tumor cerebral? Pois não, pai, o que o senhor viu? Eu o vi como um carrasco decepando cabeças em vidas passadas. Bom, depois ele voltou para a cidade da Bolívia, onde ele habitava, ele vivia, e durante algum tempo
recebi informações e a impressão que eu tive é que a doença não voltou. Tomara que não. Tá? Bom, e aí, uma área mais profunda e... Bem, vamos conversar, estamos em família, não é? Esse é o meu segundo livro, Espíritos Decaídos, Materializados. No final da década de 70, início da década de 80, Frei Luís chamou o presidente Luiz da Rocha Lima e disse o seguinte: olha, prepare um grupo de membros bastante assim esclarecidos, talvez 8 ou 10, e acompanharão um médium de efeitos físicos. Nós vamos tentar a fotografia de 7 entidades decaídas, não é? Deformadas, a sua materialização contra a vontade deles e a sua fotografia. Certo? Luiz da Rocha Lima estava incumbido de escrever um livro chamado Monstros da Espiritualidade. Ficou senil, não escreveu. E ficou toda a documentação que acabou chegando de forma curiosa aos meus cuidados, e essa documentação fotográfica está comigo até hoje. E eu, num determinado momento, uma sugestão que me veio, Deus sabe de onde, resolvi escrever esse livro, que o Rocha Lima não teve tempo de escrever. Trabalhei 18 anos nesse livro. E Frei Luís nunca deixou que ele fosse publicado, e depois eu entendi por quê. A face oculta na medicina tinha que vir primeiro para preparar o terreno, que era um livro muito contundente. Só eu sei o que eu passei durante estes 18 anos. Principalmente quando o livro foi autorizado a sua publicação. Frederico chegou perto de mim: olha, Frei Luís autorizou a publicação do livro, mas pediu que você trocasse o nome, porque o nome está muito contundente. Eu pensei, monstros da espiritualidade, então vamos colocar espíritos decaídos materializados. Agora se prepare, hein, Frederico falando, porque você vai ser muito atacado. Você é atacado? Bem, 2 vezes aconteceram que eu estacionava o carro e do nada, uma tremenda pancada acontecia no teto do carro. Eu saltava, olhava, nada tinha acontecido. Numa dessas pancadas, eu estava com um colega médico dentro do carro. O que aconteceu, Paulo? Caiu alguma pedra em cima do teu carro? Bom, mas não foi aí que eles me atacaram. Sabe o que é que eles me atacaram? Nos meus pacientes. Comecei a ter complicações vindas do nada nos pacientes que eu estava operado, inclusive perdendo alguns pacientes, a ponto de pensar em deixar de ser cirurgião. Ali estava onde eles queriam me atacar. Bem, percebam a capa desse livro. Isso é um desenho de um artista francês, Gustave Doré, que fez 130 desenhos sobre a Divina Comédia de Dante, que foi escrito no século XIII. O Gustave Doré fez esses desenhos no século XIX, sobre a Divina Comédia de Dante Alighieri. Eu vi essa imagem quando tinha 8 ou 9 anos de idade, uma família muito pobre, mas o meu pai comprava uma revista chamada Trópicos, hoje custaria 2 ou 3 reais, toda semana. E essa revista trazia arte, história e ciência. Num dos artigos estavam os desenhos, alguns desenhos de Gustave Doré sobre a Divina Comédia. Um dos desenhos era esse que aí está. Uma entidade em forma de tronco, com Dante Alighieri e o Virgílio, o seu guia, perante aquela entidade. Se eu vi essa figura com 8 ou 9 anos de idade, como explicar que após 50 anos você escreve um livro e aquela imagem que nunca saiu da tua cabeça é a capa do livro? Bem, eu fiz exatamente o comentário que eu estou fazendo aqui para vocês num grupo espírita lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Depois que eu terminei a apresentação sobre o livro Espíritos Decaídos Materializados, a presidente do grupo me procurou reservadamente e falou assim comigo: Dr. Paulo César, quando o senhor estava fazendo a sua apresentação, nós estávamos com uma médium vidente assistindo
e ela teve uma vidência com o senhor. O senhor atenderia ela, que ela quer lhe contar o que ela viu? Eu falei, claro. Aí a senhora veio na minha direção, ficamos reservadamente, e ela falou assim para mim, doutor Paulo César, o senhor quer saber por que essa imagem, desde os 8 ou 9 anos de idade, nunca mais saiu da sua memória? Quero. Porque esse espírito em forma de árvore, de tronco de árvore, perante Dante Alighieri e Virgílio, era o Senhor. Bem, isso aí deve ter alguma coisa que eu colhi no que eu fiz em vidas passadas. Por exemplo, como participante do movimento inquisitorial. O Frei Luís tem oriundo da Inquisição. Eu me lembro que nós estávamos numa reunião fechada do lado de Frei Luís, e o meu pai teve 4 vidências de telas, uma sobreposta à outra. Era uma reunião fechada, só membros do grupo estavam presentes. Ele viu uma tela em que nos via com as mesmas fisionomias, com roupas diferentes, como judeus, guerreando os filisteus que deram origem aos palestinos na faixa de Gaza, trucidando todo mundo, homem, mulher, criança, idoso. A imagem se desfez e surgiu uma segunda tela. Nessa segunda tela ele nos viu com as mesmas fisionomias, vaiando Jesus enquanto ele passava carregando a cruz. A segunda imagem se desfez e surgiu uma terceira. Ele nos viu com as mesmas fisionomias, com roupas diferentes, participando no movimento inquisitorial, que durou 600 anos. A terceira tela se desfez e surgiu uma quarta. Nessa quarta, ele nos viu com as mesmas fisionomias, reunidos no lar de Frei Luís. E aí surge uma indagação. Os filisteus habitaram a faixa de Gaza há 5.000 anos atrás. E se a evidência do meu pai tivesse ido a épocas mais remotas? Há quanto tempo eu estou tropeçando e errando, caindo, praticando mal, conscientemente? As informações colhidas no lar de Frei Luís é que a primeira vez que eu e os meus companheiros do lar de Frei Luís conseguimos erguer a fronte. Bem, vamos voltar a uma imagem que eu mostrei aqui de manhã sobre o santuário de materializações do lar de Frei Luís. Aí está um amigo de vocês, à frente de 2 cabines. Aqui ficavam os médiuns de efeitos físicos, dali saíam os espíritos materializados. Nós estamos vendo lá uma fotografia mais ou menos no final da década de 70 e na década de 80. Ali está um dos médiuns de efeitos físicos, o médium de efeitos físicos através de quem os espíritos decaídos se materializaram e foram fotografados. Vamos nos colocar dentro desse ambiente. Nós vamos fechar a cortina, vamos entrar 8, 10 pessoas em prece, e conosco está um fotógrafo que armará a sua câmera na direção da cortina da cabine. Entraremos em prece durante alguns minutos e ficaremos aguardando um sinal que virá da cabine. Qual será o sinal? Um estalar de dedos. Quando esse sinal for ouvido, o fotógrafo disparará a sua câmera. Naquele tempo eram aqueles flashes, então ficavam envolvidos em papel celofane vermelho, para que é a luz que menos afeta o ectoplasma, que ele é fotossensível. Nós só vimos o resultado das fotografias no dia seguinte. A fotografia que mais me impressionou, eu vou mostrar de forma rápida. Nós éramos comandados por um almirante da Marinha, que tinha uma disciplina militar. Ele revistava o santuário, revistava a cabine, revistava o médium, revistava nós. Então, a reunião começava. Então, vamos ver o resultado de uma única dessas fotografias. Eu vou passar rápido e depois eu vou passar a mesma fotografia com uma faixa nos olhos. Vocês vão entender por que depois. Por que eu coloquei uma faixa negra nos olhos dessa entidade?
porque o Luiz da Rocha Lima me alertou, quando ele me entregou essas fotografias, que até pelo olhar em uma fotografia, essa entidade poderia nos afetar negativamente. Pergunto, primeiro, por que pessoas conscientes, médico, por exemplo, chefes de família, subiriam, se embrenhariam numa floresta às 6, 7 horas da noite no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro? Por quê? A não ser que algo de muito importante ali acontecesse. A primeira reunião em que tais fenômenos aconteceram, quando nós abrimos o santuário, todo o mobiliário estava despedaçado, sem ninguém ter lá entrado. Essa fotografia desse despedaçamento está no livro Espíritos Decaídos Materializados, podem ver. Depois dessa reunião, o padre Isabel, um dos assistentes do Lar de Frei Luís, chamou o presidente, Luiz da Rocha Lima, através de um médium, e disse o seguinte: olha, desde que esse espírito desencarnou, ele era um carrasco da Idade Média, ele não consegue remover a roupa de carrasco, porque ela está soldada no seu perispírito como forma de pensamento. E nessas condições, ele não tem condições de reencarnar. Bem, de onde teria vindo esse vestuário pesado como aí está? Um tecido mais ou menos quadriculado, parecendo um tecido escocês, um grupo de cadastros envoltos na cintura, as mãos para trás como se estivesse sendo manietado, e é isso que ele causou a si próprio. Se foi um carrasco da Idade Média, está padecendo assim há séculos. Quantas cabeças ele decepou? Atentem para a figura que será mostrada agora e façam as suas reflexões. Se soubessem o que os aguarda, estariam fazendo o que fizeram? Mas existe outra forma de você também decepar cabeças. Sabe como? Você pode assumir um cargo de secretário de saúde, como aconteceu no estado do Rio de Janeiro, e desviar recursos importantes para a saúde, saneamento básico, educação. Quantas cabeças você está decepando? Mais uma vez, saliento a importância de tais encontros. Bem, então, o espírito é, assim, o árbitro da própria sorte. Pode prolongar os seus sofrimentos pelo endurecimento no mal, ou abrandá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Transcrição parcial do item 13 do Código Penal da Vida Futura, do capítulo 7 de O Céu e o Inferno. E já caminhando para o término da nossa apresentação, a protetora das mastectomizadas, Santa Ágata, uma jovem de beleza venusiana que despertava paixão em todos os jovens que a conheciam, que simplesmente a olhavam, e se tornou cristã. Quem foi um desses que viram Ágata e se tornaram terrivelmente apaixonados por ela? Quintiniano, procônsul, governador da Sicília, no ano de 235, numa época em que o cristianismo era proibido no Império Romano. Evidentemente, educadamente, como ela fazia com todos os jovens que dela se aproximavam, ela o dispensou, porque ela queria ser cristã, despertando assim uma terrível revolta em Quintiniano, que, sabendo que ela era cristã, denunciou-a ao Décio, imperador romano, entre 201 a 251. A moça foi presa e foi levada a julgamento. Durante o julgamento, ela continuava irredutível como cristã e recebeu a seguinte pergunta do juiz: não te envergonhas de rebaixar-te à escravidão do cristianismo quando pertences a uma nobre família?
e recebeu como resposta uma outra pergunta de Ágata. E tu, não te envergonhas de mutilar na mulher o que tua mãe te deu para aleitar? Por que ela respondeu ao juiz dessa forma? Porque a sentença que foi decretada para sua execução foi a amputação de suas mamas com ferros em brasa. As mastectomias foi a cirurgia que eu mais fiz com paciente com câncer ao longo da minha vida de cirurgião. Toda vez que eu entro numa sala para realizar um procedimento desse, eu me lembro da Ágata e peço a sua proteção. Amigos, eu gostaria muito de agradecer a forma como eu fui recebido nessa casa, o convite que me foi feito. Agradecer àqueles que tão gentilmente nos acolheram, nos buscaram no aeroporto, permaneceram trazendo tudo que era necessário à nossa estadia durante 2 anos. A minha amiga Salete, a todos que pertencem a esse grupo maravilhoso de Maria de Nazaré. E peço a autorização de uma última imagem em que nós façamos uma elevação mental a Santa Maria de Nazaré. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé e lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó Divina Soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que Maria Santíssima, nesse momento, abençoe a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Abençoe os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, os nossos entes queridos, todos aqueles que se encontram em nosso pensamento, incluindo aqueles que de alguma forma se consideram nossos inimigos. Graças a Deus.